pegar aqui agora de novo. O vidro. Aí ele não faz a compensação. Já teve isso? Deu no certo. Eu fiz 2 vezes. Fiz com os 20, fiz 40. A primeira foi péssima. A segunda não, houve avanço na medicina, não sei o que, foi horrível. Horrível. Para você respirar? Sim. Você não. Na primeira semana, eu fiz a bobagem. Eu fiz minha tese 10 dias depois. Eu me sentia que tivesse falando com uma de palhaço. Era um café pra mim? Caí nessa. Café? No mínimo um mês. Boa tarde. Bom, boa tarde. A gente vai começar aqui a nossa mesa número 4. Queria agradecer a presença de todos. Continuamos com a sala cheia, o que é ótimo para a gente que está vendo aqui. Para vocês, espero que esteja sendo bom também. Bom, depois da nossa mesa anterior, que deixou, acho que todo mundo refletindo um pouco sobre a questão de direito tributário, jurisdição e internet, agora a gente vai falar sobre direitos autorais e internet. E para essa mesa, a gente tem a presença do Bruno Levick, que é pesquisador do ITS e advogado. A gente tem o Cláudio Lins de Vasconcelos, que é professor de Direito do IBMEC e advogado. A gente tem o Marcos Wachovics, professor de Direito da Federal do Paraná. E a gente tem o Sérgio Branco, professor de Direito do IBMEC e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o Sérgio, que ele vai começar fazendo a apresentação dele agora. E aí eu peço, enfim, para todos os nossos palestrantes, para a gente tentar ficar no tempo de 15 minutos, para a gente conseguir ter um tempinho de discutir com a plateia também. Opa, obrigado. Foi. Bom, gente, aqui estou eu de novo, né, eu falando que o Kafka era onipresente, mas agora sou eu, né, que estou aqui o tempo todo. Eu vou falar sobre cultura do remix, direito, tecnologia e sociedade, e eu acho que remix é uma das principais manifestações culturais do nosso tempo, né, do tempo contemporâneo, da internet. Eu optei por falar um pouquinho sobre remix, que tem a ver, eu acho, também com o que as outras pessoas vão falar com relação à lei de direitos autorais. Então, dividi a apresentação em 4 partes curtas, para não passar do meu tempo. E o primeiro caso que eu quero contar para vocês é o seguinte. Esse aqui, Jorge Luiz Borges, imagino que quase todos, se não quase todos, conhecem, né, o Jorge Luiz Borges, escritor argentino, muito famoso, talvez o principal escritor argentino do século XX, nasceu em 1899, morreu em 1986. E o Jorge Luiz Borges, apesar de escrever muito, de ser um escritor muito famoso, nunca escreveu livros muito grossos. Ele escrevia contos e poesias, ele jamais escreveu um romance. E um dos livros mais famosos do Jorge Luiz Borges é esse daqui, o Aleph, que é um livro, como os demais, curto, né? Um livro de contos. E provavelmente a obra mais relevante da carreira literária dele. Esse é um outro escritor argentino, chamado Pablo Cachadjian. E o Pablo além de escritor e além de argentino, é um fã do Jorge Luiz Borges. Mas ele provavelmente acha que os livros do Jorge Luiz Borges são muito finos. E, por isso, ele pegou o Aleph e escreveu o Aleph engordado. Ele pegou o Aleph do Jorge Luiz Borges e inseriu vários trechos que ele próprio escreveu. Ele fez uma obra remixada.
Então, para cada parágrafo lá do Borges, ele inseria um parágrafo próprio. O problema é que o Borges, né, isso foi feito há pouco tempo, o Borges já havia morrido há mais de 20 anos. O problema é que a mulher do Borges, a viúva dele, Maria Kodama, não gostou muito do que o Pablo fez e decidiu processar o Pablo em Buenos Aires por violação de direitos autorais. Se a gente olha para a lei brasileira, né, para tentar entender, do ponto de vista do direito brasileiro, como essa questão seria resolvida, você vai ver que no artigo 29, que é o artigo que trata dos direitos patrimoniais, dos direitos de exploração econômica da obra, é muito claro que há uma violação de direito autoral se interpretada a lei em sua literalidade, porque depende de autorização prévia e expressa do autor, na verdade, do titular do direito autoral, a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como a adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações. O que o Pablo fez foi uma transformação no Aleph, o que poderia ser considerado uma obra derivada de uma obra original, e uma obra que não poderia ser modificada sem a prévia e expressa autorização do autor, porque essa obra não se encontrava ainda em domínio público, né? O prazo de proteção de uma obra, o prazo padrão, é a vida inteira do autor e mais 70 anos. O Borges morreu há menos de 70 anos, a obra encontra-se, portanto, protegida, de modo que o Pablo não poderia ter feito o Aleph engordado sem a autorização do titular, não mais o Borges, evidentemente porque está morto, mas provavelmente da Maria Kodama, sua viúva. Isso é um caso que não aconteceu na internet, né? Isso é um caso que aconteceu no mundo real, palpável, né, tangível. Na internet, isso acontece o tempo todo, quando a gente pensa em remix e obras criadas a partir de obras alheias. Essa é uma foto que todos vocês conhecem, é o famoso selfie do Oscar, né, acontecido neste ano. A Ellen DeGeneres deu a câmera para o Bradley Cooper fazer uma foto, e eu não sei se vocês sabem, mas hoje existe uma indagação nos Estados Unidos sobre quem seria o titular dos direitos autorais sobre essa foto, né? Então, há 3.500.000 itens no Google se você perguntar quem é o titular dos direitos autorais do selfie do Oscar. Bom, eu não vou nem tentar esclarecer essa questão, porque seria absolutamente infrutífera, mas é só para mostrar como é uma questão que se revela prática. Essa foto, por ser uma foto muito famosa, foi objeto de várias outras fotos, como esta daqui. Quer dizer, não uma foto, mas obras derivadas. Essa aqui dos Simpsons, essa aqui é uma coisa mais vintage, né? É Snoopy, eu não sei se vocês sabem muito bem o que é isso, mas costumava ser famoso quando eu era criança, isso tem muito tempo. Essa aqui é uma foto só com o Nicolas Cage, provavelmente porque ele está desaparecido há bastante tempo do Oscar. E tem uma foto do Leonardo DiCaprio em que ele reclama de que ele nem mesmo estava no selfie, porque, além de perder o Oscar pela 4ª vez, ele não apareceu na foto que ficou famosa. Tudo isso, né, obras derivadas de obras que, se a gente for se perguntar, é possível dizer que há, sim, uma proteção autoral sobre cada uma dessas fotos. Voltando um pouco no tempo, e já entrando um pouco no clima de Copa, quando o Papa foi escolhido um pouco mais de um ano atrás, né, apareceram várias montagens também do Papa com referência ao fato de ele ser argentino. Então, aqui é ele com a camisa da Argentina e a taça da Copa do Mundo. Aqui é ele entre os cardeais Messi e Maradona. Aqui é a mão de Deus, né? Aqui o Pai, o Filho e o Espírito, né, que é o Papa. E aqui também ele com a camisa da Argentina. E essa daqui, que não tem nada a ver com as outras, mas eu achei uma boa foto, que era ele com a cara do Mário. Também obras derivadas, né, de obras potencialmente protegidas, e mesmo que não sejam fotos protegidas, havia desenhos aí. E esses desenhos são, teoricamente, passíveis de proteção por direito autoral. Como que eu resolvo isso? Eu posso considerar que tudo isso é paródia, né? A lei de direito autoral, que é uma lei de 98, tem esse dispositivo aqui, o artigo 47, que prevê que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Bom, se eu considero que tudo isso é paródia, nós estamos mais ou menos garantidos dentro de uma considerável legalidade, porque eu não estaria infringindo a lei de direitos autorais, uma vez que seriam
atos lícitos, né, praticados dentro de uma permissão legal. Vamos voltar mais um pouco no tempo, num caso de mais ou menos 2009, 2010, ficou muito famoso, que foi esse rapaz daqui, vocês devem ter visto esse vídeo. Era um noticiário de jornal em que uma moça dizia que havia sido vítima de uma tentativa de estupro, e o irmão dela é esse, né? Ele dava uma entrevista, e a entrevista dele se transformou num vídeo musical que alguns rapazes fizeram usando um software, e a música, né, criada a partir dessa entrevista foi um sucesso extraordinário. Ele ganhou uma casa com o dinheiro, né, da exploração econômica da música. Depois ele foi preso por porte de maconha, mas isso também não tem nada a ver com a história, e também, né, ninguém é perfeito. O interessante é que depois disso começaram a fazer bonecos a partir da música, né, que fizeram a partir da entrevista, e camisetas sendo vendidas com as frases que ele falava, né, hide your kids, hide your wife, esse tipo de coisa. E pode ser que dentro de um limite da razoabilidade, de novo, a gente entenda que o que foi feito com aquela entrevista convertida em música seja também uma paródia. Mas, a partir daí, uma série de atos foram praticados que, evidentemente, não há paródia. Isso aqui eu fiz ontem no YouTube. Esse aqui é um rapaz tocando a música, o nome da música é Bad Intruder, né, o invasor da cama, porque, afinal de contas, a moça foi vítima de uma tentativa de estupro. Então, esse aqui é um rapaz tocando a música que os outros haviam composto a partir da entrevista, né, tocando a música na flauta. É uma reprodução da música na flauta, é uma execução pública da música na flauta. Esse aqui toca a mesma música numa bateria, esse daqui toca no violino, esse casal daqui faz uma versão no violão, esses dois fazem uma versão blues, tem, inclusive, uma sinfonia, né? Assim, a orquestra da escola toca também a música, e tem essa velhinha que imita ele, mas isso também não tem nada a ver com a história. Isso é só para dizer que, em todos esses casos, existe um uso não autorizado, um remix, uma reapropriação, uma obra derivada, o que quer que seja. Mas existe uma reapropriação dessa música original, que já foi feita a partir de uma entrevista, cujo entrevistado não tinha dado qualquer consentimento para que, com sua entrevista, fosse feita uma música. Então, será que há alguma violação de direito autoral? Se nós lermos a nossa lei de direitos autorais, sim, porque, de novo, né, o artigo 29 prevê que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como adaptação, arranjo musical, quaisquer outras transformações, inclusão em fonograma ou produção audiovisual, utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica mediante execução musical. E não bastassem essas hipóteses, num artigo que já é exemplificativo no caput, né, porque fala lá em cima por quaisquer modalidades, aliás, ele é duplamente exemplificativo, porque ele fala tais como, ele termina também com quaisquer outras modalidades, um verdadeiro transtorno obsessivo-compulsivo do legislador, por dizer que, se você quiser usar uma obra de terceiros sem autorização, você não pode. Então, por qualquer lado que a gente olhe o uso dessa música por terceiros, é possível a gente se deparar com uma ilicitude, com o uso não autorizado daquela obra. Isso sem contar com inúmeras fanfics. Essa aqui é uma fanfic do Harry Potter na China, que foi recolhida porque a J.K. Rowling, ou o seu editor na Inglaterra, entendeu que violava direito autoral. Bom, esses aí são alguns exemplos, né, de como a sociedade vem agindo, sobretudo na internet, mas não só na internet, com o uso, a derivação de obras, né, o uso de obras por terceiros, e você se reapropria dessa obra para criar uma obra nova com maior ou menor grau de originalidade. Como que eu resolvo isso? A nossa lei vai me dar uma forma principal de resolver, que são as limitações aos direitos autorais. Então, a lei dá o direito autoral para o autor, mas ela limita esse direito, até porque, sendo uma das partes, uma das esferas do direito autoral um direito patrimonial, o direito patrimonial jamais poderá ser um direito absoluto. Então, ele terá que ser ponderado com outros interesses. A lei dá o direito com uma das mãos, mas limita esse direito com outra. E aí são 8 itens no artigo 46, mais o 47, mais o 48, num total de 10 itens,
O que mais se adequaria a essas situações é talvez o artigo 46, inciso 8º, que prevê que não constitui ofensa aos direitos autorais e, portanto, pode a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras preexistentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo justificado aos legítimos interesses dos autores. Isso não é simples, isso daí gera inúmeras controvérsias, inúmeros questionamentos. Recentemente teve o caso que eu sempre cito, do filme Alô, Alô, Terezinha, que usou pequenos trechos de músicas num documentário, e houve uma ação judicial que felizmente entendeu que o produtor do filme estava certo em usar os pequenos trechos de música, porque o uso desses pequenos trechos de música estaria em conformidade com o previsto nesse inciso 8º do artigo 46. Mas não é trivial, há inúmeras discussões a respeito disso. Além dessa previsão legal das limitações, a lei vai ter outros caminhos. Um é o uso de obras em domínio público. Você poderia se reapropriar de obras em domínio público para criar obras derivadas. Como, por exemplo, isso aí aconteceu há pouco tempo, parece que houve uma onda de modificações de livros clássicos, né? Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Alguém percebeu que faltavam monstros marinhos e escreveu Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. Não tem problema nenhum, porque se trata de uma obra em domínio público. A mesma coisa com Orgulho e Preconceito, em que, evidentemente, faltam zumbis, e aí você escreve Orgulho, Preconceito e Zumbis. Mas isso não acontece só com os livros da Jane Austen, acontece também com livros brasileiros, como Dom Casmurro, né, onde faltam discos voadores, então Dom Casmurro e os discos voadores, Escrava Isaura e o Vampiro, porque hoje em dia tudo tem vampiro, e Senhora a Bruxa. Além das obras derivadas a partir de obras em domínio público, você vai ter também as possibilidades de fazer obras derivadas a partir da autorização do autor por meio de licenças públicas, como, por exemplo, a licença Creative Commons, né, mas haveria outras autorizações. Então, a lei, por meio das limitações, prevê, mas é extremamente seguro o uso das limitações para garantir ou para invocar a legitimidade desses atos. Você poderia fazer com obras em domínio público ou com obras licenciadas. E nos exemplos que eu apontei, nem as obras em domínio público, nem obras licenciadas estão em questão. Então, para encerrar, eu pensei que toda essa discussão decorre, talvez, de uma questão que o professor Lawrence Lessig, que foi o criador das licenças Creative Commons, um pouco mais de 10 anos atrás, identificou, né? O Lawrence Lessig diz que um dos grandes problemas da nossa lei de direitos autorais é que ela vale em qualquer circunstância, para qualquer uso, por qualquer pessoa. E ele identifica o que ele chama de ecossistemas ou de sistemas de uso das obras alheias, né, das obras de terceiros. As obras, quando produzidas e postas em circulação, elas são produzidas e postas em circulação por 3 grandes grupos de pessoas. Ou essas pessoas são profissionais, ou essas pessoas são amadores, ou essas pessoas são acadêmicos. E para cada um desses grupos há peculiaridades específicas, né? Uma vez que eu escreva um romance e eu queira que esse meu romance tenha uma proteção como um profissional gostaria que tivesse, como um autor profissional gostaria que tivesse, eu deveria exigir, eu deveria me relacionar com a lei de uma maneira muito diferente daquela que um amador escreve um romance ou um amador se apropria de um romance alheio. Então, e tudo isso, eu estou encerrando agora, tudo isso é para lembrar que nós estamos num momento em que a lei de direitos autorais está sendo repensada. E é muito importante, apesar da nossa lei ser uma lei historicamente recente, é uma lei de 98, ela é uma lei que está em desconformidade com práticas cotidianas, triviais, que todas as pessoas fazem na internet, né, quando tem acesso à internet. Então, é preciso repensar também a forma como nós vamos lidar com esse tipo de obra, com a obra derivada, com remix, quando da aprovação da nova lei, porque dependendo de como a gente lide com a lei, vai ficar muito mais difícil preservar uma cultura de internet, de remix, de reapropriação, tão difícil quanto talvez seja defender lá na Argentina que o Aleph engordado é uma obra legítima.
Então, deixo também meus contatos para vocês me stalkearem se vocês quiserem. Agradeço aqui a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio, pela excelente apresentação. Eu acho que traz à luz dois temas que são super interessantes e atuais, que é primeiro a definição de paródia, que geralmente a gente liga a paródia a uma questão que seja engraçada, mas não existe essa definição ainda. E aí eu acho que trazendo um outro exemplo de ficção feita por fãs, que as primeiras fanfictions vieram de derivações do Star Trek, que eu imagino que vocês não conheçam. Mas as primeiras fanfictions vieram do movimento feminista, e colocaram mulheres dirigindo as naves, ou mudaram o sexo do Captain Kirk, também para discutir isso, enfim, a questão de gênero dentro de fanfiction. Então, acho que é um tema super atual e que será cada vez mais debatido à luz da reforma da Lei de Direitos Autorais. Bom, passando a palavra agora, professor Marcos, eu vou fazer a ordem inversa do que está proposto aqui, vou ser um pouco rebelde. Posso passar para você a palavra? Pode passar, sim. Por favor, eu vou usar o... É que fizeram inversão de pauta aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a todos do Instituto de Tecnologia e Sociedade pelo convite. Não poderia deixar de vir, de aqui comparecer. Me perdoem se algumas vezes falhar minha voz, mas eu estou com uma constipação muito forte. E é muito importante que se discuta direitos autorais, principalmente dentro dessa perspectiva que foi dada, aberta, que foi passada para para a mesa, né? A abertura foi direitos autorais na internet. Isto é um mundo de discussões e que me levou a fazer a seguinte correlação: direitos autorais, né, os direitos autorais e a sociedade, direitos autorais e tecnologia, e direitos autorais com a sua própria legislação. E aí, inequivocadamente, a gente chega à conclusão de que existem contradições e impedimentos jurídicos nesta nossa legislação. Como falou o Sérgio agora há pouco, essa legislação tem apenas 16 anos. É uma legislação nova, porém ela nasceu num momento de transformação na sociedade, qual seja, a partir de 95 nós temos o boom da internet. E com relação a isso, as novas tecnologias da informação são apropriadas pela sociedade. O direito autoral, que tem como objeto a proteção jurídica sobre as obras literárias, artísticas e científicas, de repente deixaram de ter a sua conotação precisa de uma forma física e passaram a ter a sua proteção mitigada no ambiente digital. E aí veio todo um desespero que faz com que a sociedade brasileira e a sociedade mundial se encontrem no próximo slide, por favor. Daqui? Só passar? Se encontrem, olha só, do lado. Olha aí, a nossa legislação, se a lei estuda o comportamento do homem, né, no passado e projeta novos planos ideais de conduta para o futuro, essa legislação de 98, que é a legislação de direitos autorais no Brasil, projeta um futuro com vistas a uma realidade pretérita. Ou seja, nós não estamos falando da fotografia, nós não estamos falando da fotografia que foi inventada no século XIX, que somente veio a ter proteção de direito autoral no século XX, porque quando a fotografia surgiu, não se discutia direitos autorais porque estava se fotografando algo que já existia na natureza, uma paisagem, uma nuvem, uma população, um povo, uma pessoa. Mas se discutiu, muito tempo depois, que havia uma expressão estética nisso, né, que uma fotografia do Marcos é diferente de uma fotografia do Sérgio, que é diferente de uma fotografia do Sebastião Salgado. O valor estético. O que acontece hoje em dia? É o que o Sérgio apresentou. É o selfie do Oscar, que é uma banalização na discussão. Qualquer pessoa hoje pode bater uma foto no seu celular e postar. E como é que fica essa nova forma de expressão? Será que nós teremos que discutir a moda do século XIX para entender o valor estético, ou nós estamos simplesmente fazendo uma comunicação? Porque, vejam bem, nem tudo que se posta na internet
pode ser tutelado pelo direito autoral. Por quê? Porque se tudo que nós pensarmos e expressarmos numa frase, todos os twitters que nós coloquemos na internet têm de direito autoral, nós banalizamos o direito autoral a tal ponto que todo mundo é super e ninguém é super. É a lei do senhor incrível. A expressão estética, o valor, o significado da obra tem que ser visto para começar a discutir o papel do direito autoral. Então, entramos nas contradições. Nas contradições do domínio público, que foi apresentado pelo Sérgio também. Por quê? Porque o domínio público, 70 anos pós, a questão do domínio público, os direitos patrimoniais do autor, eles perduram por 70 anos. Então, eu tenho que ter autorização para tudo. O Sérgio fez uma obra muito importante sobre o domínio público. E nós chegamos hoje, em pleno século XXI, com a sensação de que nada está em domínio público. Porque se eu pegar uma obra de Bach, se eu pegar uma obra de Machado de Assis, eu não consigo colocá-la e postá-la ou adaptá-la se não sofrer um processo de quem? Agora estão fazendo, o Ministério da Cultura está colocando mais de 600 mil exemplares nas ruas sobre a obra completa do Machado de Assis. E estamos discutindo se isso pode ou se não pode, se é uma adaptação, se é uma versão, se é o quê. Ora, esta obra está em domínio público. E uma vez em domínio público, a proteção jurídica que se dá tem que ser pensada. Por quê? Porque se o domínio público, se os direitos morais de Machado de Assis tiverem que ser imaculados até o dia de hoje, nós não vamos poder ler Shakespeare, porque ninguém lê Shakespeare no original, todas são versões e adaptações. Nós temos que ter um critério mais amplo para discutir o direito de autor, e principalmente na esfera do público e do privado. O direito de autor, quando que ele o direito de autor protege a obra literária, artística e científica. Esta obra de arte, ela integra o patrimônio público quando? Desde o momento que ela nasceu? Não, no momento que ela nasce, ela é protegida pelo direito autoral como obra de arte. Agora, ela só será patrimônio da sociedade, integrando o patrimônio da cultura brasileira, se ela estiver disponível e acessível. E não basta simplesmente que você martele os hits tipo Eguinha Pocotó e outras músicas dessas, para que você tenha esta obra integrando o patrimônio histórico cultural da sociedade brasileira. Vejam o caso de Michael Jackson, o disco Thriller. Somente 20 anos depois é que, nos Estados Unidos, se reconheceu que este hit é patrimônio cultural norte-americano. Ora, essas questões entre o público e o privado dentro do direito autoral têm que ser vistas na nossa legislação. Porque a nossa lei, quando foi constituída em 98, ela vinha num movimento internacional de maximalização da propriedade intelectual, levando a todos a crença de que quanto mais proteção, mais desenvolvimento tecnológico eu teria, mais criatividade e mais inovação. Ora, isto foi um equívoco que nós podemos ver 10, 15, 20 anos depois. Por quê? Porque a máxima proteção de direito autoral que nós tivemos com a lei de 98, elevando patamares de proteção, não induziu maior criatividade ou maior difusão da cultura brasileira no mundo. Se pegarmos uma estatística das músicas que tocavam nas rádios no mundo, na década de 60, a bossa nova tinha uma participação muito mais significativa do que nós com as nossas músicas e os nossos conjuntos. Eu não estou desmerecendo aqui ninguém. Eu só estou colocando que as restrições que a nossa legislação impõe ao manuseio da obra intelectual não, por si só, fomenta a maior criatividade. O que acontece? Acontece que o direito autoral e a proteção foi pensada para o mundo analógico. E ali nós tínhamos 3 aspectos a serem vistos: a forma, o uso e o conteúdo. Então, o direito autoral surge quando nós temos a reprodução. E a reprodução surge a partir do momento dos tipos móveis, de Gutenberg. A reprodução vai ganhar discussão internacional a partir de Berna, em 1886.
muito embora 300 anos houveram de convivência entre o pergaminho e o livro. 300 anos. Não 300 anos em que o pergaminho existiu e em que o livro existiu. Agora, com a digitalização, nós temos uma desmaterialização da forma. Por quê? Porque todos esses elementos, tanto do uso e do conteúdo protegido pelo direito autoral, estava preso à forma. Uma vez que a forma deixe de existir, nós temos uma discussão muito grande como é que essa obra intelectual será usada na internet, como é que esse conteúdo será protegido na internet, quais são os interessados economicamente nesta difusão da obra e qual é a difusão da obra que é meramente cultural, sem finalidade lucrativa. E aí nós temos a nossa legislação. A nossa legislação é uma das mais restritivas do planeta. Só para termos uma ideia, a questão da reprodução para fins de preservação de uma obra que não esteja em domínio público tem que ter autorização do autor. Ou seja, eu tenho uma obra adquirida aqui pela universidade que esteja no acervo da biblioteca e que eu faça a reprodução para o meio ambiente digital, na nossa legislação nós estamos ferindo direitos autorais. Coisa que nos outros países nós não temos essa discussão. Nós passamos pela Europa, passamos pelos Estados Unidos, não há discussão sobre este tipo de restrição. O direito autoral tem condições de fazer essa proteção no ambiente digital do jeito que ele está posto e pensado para a criação para a sua proteção com base na forma na qual a obra está inserida? Essa é uma discussão muito ampla. E essas novas formas de expressão, que são frutos dessas novas formas de comunicar, e na medida que o homem tem novas formas de comunicação, ele cria novas formas de se expressar, e essas novas formas de expressar estão protegidas pelo direito autoral, podem ser elastecidas pelo direito autoral, pensado no século XIX? Eu acredito que não. As obras colaborativas, nós temos no direito autoral, basicamente, o autor individual, a coautoria e a obra coletiva. Todas elas identificando o autor. As obras colaborativas, nós não temos presente a figura do autor enquanto indivíduo. Aí nós temos a Wikipedia e os softwares. A lei de direito autoral e o acesso à cultura, ela pode ser e deve ser revista. Na exata medida em que nós temos essa difusão de obras através de blogs que formam uma mídia social, um compartilhamento de arquivos, e resulta numa liberdade de expressão na internet. Essa nova lei, eu vou estar apressando porque já está estourando meu prazo. Essa nova lei de direito autoral, que é de 98, já com seus 16 anos, ela precisa e necessita de uma revisão, que já está em gestação há mais de 8 anos. Essa discussão começou em 2004, 2005, começaram a haver as discussões sobre a revisão da lei. Basicamente, entendo que a estrutura central dela continua válida, porém inadequada e insuficiente para essas novas tecnologias. Mas nós não tínhamos como fazer o balanceamento entre os interesses públicos e os interesses privados, porque nós não tínhamos instrumento jurídico necessário para isso. Ora, este instrumento jurídico veio através da reforma que nós fizemos em 2000, nós fizemos porque desculpe, essa revisão foi feita com base na emenda 48. A emenda 48 é decorrente da Convenção da Diversidade de 2005. E, a partir dali, nós fizemos, no Brasil, uma emenda constitucional que possibilita que haja uma reforma da lei de direito autoral com vistas ao interesse público, pelos ditames da proteção do direito de autor de um lado e das garantias do pleno exercício dos direitos culturais ligados ao desenvolvimento nacional. Então, vejam a extensão
da revisão da emenda constitucional. E, agora, como buscar uma harmonização? Nós temos uma grande divergência política entre países de norte, que são países desenvolvidos tecnologicamente, e países em desenvolvimento. Há um interesse de conflitos, interesses conflitantes de interesses, nos quais nós temos que discutir isso nos foros competentes, quais sejam. A partir da criação da OMC em 94 e a partir do TRIPS, toda uma legislação internacional foi estabelecida com a maximalização da proteção de direito autoral. 10 anos se passaram, então, e começou em 2004 a discussão sobre para onde que nós teríamos, né, tendo uma visão mais ampla e não simplesmente uma dimensão privada da obra intelectual, que deixa de perceber o direito de acesso e o direito de uso da obra intelectual pela sociedade. E esta dimensão pública não pode ser mitigada de forma alguma, porque na medida que nós mitigamos a dimensão pública da obra, nós mitigamos também a própria obra do autor. Como assim? Porque o autor não cria a sua obra para o seu próprio deleite, para a sua própria satisfação. O autor cria para estabelecer um diálogo entre ele e a sociedade, entre ele e seu público. O compositor, Chico Buarque de Holanda, não criou a banda para o seu deleite. Ele criou a sua obra musical retratando não só as condições de um Brasil, de um país, como também estabelecendo um diálogo entre a obra e o seu público. Nessa situação, nós temos que, hoje, com as novas tecnologias da informação, nós podemos ter mais possibilidade de difusão de obras intelectuais do que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Mas nós não podemos fazer porque a legislação nos impede. Nós podemos fazer porque, neste eixo de direito econômico, nós somente damos preferência ao aspecto comercial. E esta discussão não pode ser, na internet, apenas vista pelo aspecto comercial. Como bem falou o Sérgio antes, a observação do Lessing, que falava do uso pessoal, profissional, Castells, que é um outro autor, sociólogo espanhol, ele vai falar no seu livro Galáxia da Internet sobre as sociedades que criaram a internet e que paulatinamente foram sendo agregando novas. Começou pelo meio militar, foi para o meio civil, foi para a sociedade e agora a última a entrar é o aspecto comercial, que quer reinventar a internet. Então, é preciso reformular a nossa lei para esta nova realidade, para que ela possa, simultaneamente, propiciar que aquele bem intelectual que está sendo criado e produzido nesse momento possa ser também disponibilizado de maneira consistente para a sociedade. Se nós fizermos uma revisão ou mantermos uma legislação desadequada, nós podemos criar, sem dúvida nenhuma, bolsões de exclusão cultural. A exclusão cultural é muito mais significativa na sociedade informacional, porque existe uma diferença de que essa exclusão cultural dentro da sociedade informacional é uma exclusão digital, é uma exclusão da forma da sociedade se organizar, é uma exclusão da pessoa nos seus momentos de criação e intelectual ao seu favor. Por quê? Porque eles vinham de séculos de aumento de proteção, né? Foi um século, foram décadas, pelo menos, umas 4, 5 décadas de aumento consistente nos níveis de proteção autoral. Então, a lei, o direito estava, de fato, naquela época com essa turma. E isso, obviamente, começou a gerar conflitos de interesse, porque, ao mesmo tempo, claramente, essa legislação
hiperprotetiva, não contemplava o interesse da outra parte, do outro grupo que chegou com a internet. Os usuários, os portais de distribuição de conteúdo na internet, as telefônicas, que passaram a atuar também, de alguma forma, como empresa de mídia, as empresas de TI, ou seja, começaram a se formar dois grupos. E essa formação desses dois grupos antagônicos provocou aquilo que talvez no futuro a gente venha a chamar de o grande cisma midiático, que foi uma verdadeiro racha no mundo da mídia. De um lado estavam os estúdios, as emissoras de TV, as gravadoras, todos eles considerados velha mídia. E do outro lado estavam os portais de distribuição de conteúdo, as telecoms, os próprios usuários, etc., considerados a nova mídia. Então, os que chegavam com a nova mídia criticavam muito o modelo de negócio da velha mídia, na verdade, criticavam até uma forma sutil de dizer, as críticas eram realmente muito duras, o modelo de negócios foi questionado em sua inteireza, em sua profundidade, de forma muito profunda, e muitas dessas críticas eram, de fato, pertinentes, a indústria, de fato, reagiu a algumas delas, mas a verdade é que você tinha ali uma verdadeira guerra instalada. Eu coloco esse cisma midiático entre duas guerras judiciais que, para mim, foram especialmente simbólicas. Uma foi o Napster, o caso do Napster, em 2000, e outro foi o LimeWire, em 2010. Então, entre 2000 e 2010, entre o Napster e o LimeWire, a gente teve um monte de ações judiciais no mundo todo sobre este ponto específico, de direito autoral na internet. Tentou-se fazer analogia do caso Betamax, mas a verdade é que o judiciário americano, que para esses efeitos liderou o entendimento quase que no mundo todo, o judiciário americano entendeu que o caso era diferente, que não era a mesma coisa o que acontecia na época do videocassete, ou do Betamax, etc. e tal, e o que acontecia agora nessa nova fase. E, de fato, quer dizer, rapidamente, os atores desse mercado começaram a perceber que algum tipo de direito autoral era necessário. Quer dizer, algumas formas de proteção, de produção cultural, até poderiam prescindir do direito autoral, né? Algumas formas, por exemplo, espetáculos para grandes multidões, você poderia compensar na bilheteria aquilo que você não ganha com direito autoral, com venda de disco, venda de CD, etc. e tal, com a venda do produto cultural. Mas isso não vai funcionar para todo mundo, não funcionava para todo mundo, né? E não vai funcionar nunca. Uma Nana Caymmi, por exemplo, que toca para públicos pequenos, ela não vai viver só de show, ela poderia ter, ela precisava da indústria. E outros atores produtivos precisam da indústria, porque a digitalização do conteúdo, a entrada da internet, ela possibilitou novas formas de mediação do conteúdo que não a mídia tradicional. Sem dúvida. A mediação que a gente faz no Facebook o tempo todo, a mediação que a gente, ou a não mediação, o artista que resolve gravar ele mesmo a própria música e ele mesmo publica sem intermediários, ou a mediação institucional, quer dizer, eu dou o conteúdo de graça para vender palestra, eu deixo você ficar com o meu livro de graça desde que você pague a palestra, etc. Você vai ter outros modelos de mediação, mas nenhum deles substitui o modelo da mediação profissional, que é aquele modelo em que o valor do negócio está no conteúdo em si, e não em alguma coisa que você possa vender numa mensagem de merchandising, não em algum bonequinho de plástico que você possa vender na saída do cinema, e nem na arrecadação de uma palestra, etc. O foco vai estar no próprio conteúdo. Então, depois do choque digital e desse cisma midiático, nós tivemos, então, esses dois grupos antagônicos, só que também, aos poucos, esse antagonismo foi acabando. E é nesse momento que a gente está agora, da reunificação. E por que isso aconteceu? De novo, porque outros grandes atores foram entrando no processo. Então, empresas como a Samsung, que vendiam eletrodomésticos, eletroeletrônicos há até pouco tempo atrás, agora se transformaram em players midiáticos. Esses caras agora têm lá o seu próprio tablet, etc. e tal, que são plataformas de distribuição midiática. Só que eles são titulares de patentes de propriedade intelectual, muitas, sempre tiveram isso na cabeça, empresa de engenheiro, sempre tiveram propriedade intelectual na cabeça.
O próprio Google deixou de ser uma empresa apenas, né, a expressão daquele zeitgeist anarco-libertário do Vale do Silício, aquela coisa meio neo-hippie, etc. e tal, da nova era, da nova forma de comunicação, da nova aldeia global de comunicação, e virou uma empresa com ações na Bolsa, negociadas na Bolsa, e etc., que precisam, obviamente, prestar contas para o mercado financeiro, e etc., e não podem ficar se submetendo a judiciais durante tanto tempo, sem prejuízo de seus negócios. Então, esses novos atores acabaram chegando em acordos. Então, hoje, você já vai ter portais de distribuição de vídeo, como o YouTube, fazendo negociação de compra de direitos, até com exclusividade de alguns produtores, ou seja, repetindo o modelo da mídia que sempre existiu. Repetindo o modelo da mídia que sempre existiu. E por que essa repetição existe? Essa repetição existe porque, em algumas coisas, para algumas atividades, ela não tem um substituto para isso. É claro que o conteúdo, a digitalização, fez com que a comunicação se tornasse mais fluida. Mas produzir um bom roteiro hoje é tão difícil quanto era no século XIX. E lá no século XXIX vai ser tão difícil quanto é hoje. Produzir o primeiro exemplar, produzir a primeira canção, o primeiro acorde, a primeira harmonia, o primeiro texto, isso continua sendo tão difícil quanto. E muito embora a pessoa do criador possa fazer isso porque quer, independentemente de qualquer criação, uma indústria inteira não se construirá em torno dele sem esse tipo de proteção. Então, a proteção ao direito autoral, ela continua necessária, embora, de fato, haja a necessidade de uma revisão da forma dessa proteção, que é isso que está sendo discutido agora na discussão da nova lei de direitos autorais, que vai ser o assunto do Bruno Levick, professor Bruno Levick, que vai me suceder. Eu acho que era isso, e depois a gente pode ter outras provocações. Obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Queria passar a palavra agora para o Bruno. Boa tarde a todos. Não posso deixar de começar sem falar da minha tripla alegria, orgulho de estar aqui. Primeiro, por ser um primeiro grande evento do nosso ITS aqui na UERJ, que é o segundo motivo de alegria para mim estar aqui na minha casa acadêmica, onde eu passei quase 15 anos da minha vida, né? Tive dificuldade para sair da faculdade. E terceiro, pela composição da mesa, como já foi ressaltado, brigar por um direito autoral menos arcaico no Brasil, às vezes, faz com que algumas pessoas não gostem tanto de você, mas, ao longo desses anos todos, que o Cláudio comentou e tal, a gente faz muitas amizades também. Eu estou aqui nessa mesa hoje com o Marcos, com o Cláudio e com o Sérgio, para mim é uma grande alegria, porque realmente mostra frutos que vêm sendo colhidos de todo esse período de pelo menos, mais ou menos, 10 anos, como o Cláudio explicou. E com a Juliana aqui também, que eu conheço há bastante menos tempo, mas venho muito rapidamente aprendendo a admirar a firmeza e a competência dela, que ela vai demonstrar daqui a pouco, caçando meu tempo. Bom, eu optei por não fazer uma exposição conceitual, até porque é muito pouco tempo, e também porque eu acredito que a gente tem uma plateia bastante homogênea aqui, em termos até de intimidade com o direito autoral. Então, eu optei por fazer uma exposição fática, fazer uma narrativa muito breve, histórica, de história legislativa, não história, direito autoral, Roma, na Grécia. História recente legislativa do direito autoral, crítica, naturalmente, e institucional, das instituições de direito autoral no Brasil, para que vocês tenham um quadro melhor da minha visão, naturalmente, pelo menos, de qual é o cenário político do direito autoral no Brasil hoje. O Marcos, o Cláudio fizeram menção a esse período aí de mais ou menos 10 anos, realmente é mais ou menos isso. O grande ponto de virada na história recente política no Brasil do direito autoral, para que a gente caminhasse para uma tentativa de reforma da lei de 1998, é a chegada ao poder do presidente Lula e a chamada para o Ministério da Cultura
do ex-ministro Gilberto Gil, que, para minha felicidade, eu tenho aqui hoje a autora do melhor estudo que há no Brasil sobre a importância da gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que é a Eliane Costa, o livro Jangada Digital, eu não lembro qual é a editora. Pena que eu não tenho a minha cópia aqui para pegar o autógrafo. É verdade, está para download integral na rede, assim como o livro do Sérgio. Ali, realmente, houve uma inflexão no modo como o Brasil, institucionalmente, tratava da questão do direito autoral, entre outras questões. Até porque o Estado brasileiro havia deixado de tratar do direito autoral desde a gestão de Fernando Collor, quando o Ministério da Cultura é extinto, depois voltaria a ser recriado. Junto com o Ministério da Cultura é extinto o Conselho Nacional de Direito Autoral, e o Brasil deixa de ter qualquer representação significativa do seu poder executivo federal no campo dos direitos autorais. O nosso marco legislativo, como já foi falado aqui, é um marco relativamente recente, 16 anos, é uma lei de 98, mas que, na verdade, é uma garibada de tinta ali numa lei de 73, que, na verdade, era uma consolidação de várias leis esparsas brasileiras entre 1898 e a década de 60. E não foi uma consolidação feita por autoralistas, foi uma consolidação feita pelo ministro, então procurador da República, Moreira Alves. Tínhamos um projeto muito bom, Barbosa Chaves, da década de 60, mas foi feita uma nova lei em 73, a partir de um novo texto, que não era uma lei ruim para a época. É uma lei um pouco bagunçada, a topografia dela é super esquisita, mas, ideologicamente falando, não era uma lei muito diferente do que a gente tinha ali em 73. Em 98 é feita uma revisão dessa lei, deram até um novo número e tal, mas é uma revisão da lei de 73, que, na verdade, foi motivada ali no governo Fernando Henrique por uma questão ali de internalização. Tinha alguns projetos mais antigos, do Genuíno e tal, mas isso foi corrido ali no final da década de 90 por conta de uma questão de internalização de um tratado internacional, TRIPS, e é uma revisão de 98 que é péssima. É uma revisão que trouxe poucas inovações boas. A principal, talvez, seja, na minha opinião, o inciso que o Sérgio mencionou do artigo 46, que possibilita usos transformativos e tal, mas que foi tão à frente do seu tempo, que foi colocado ali em 98 e ninguém usou por uns 10 anos. Isso dá a medida da importância da minha tese de doutorado, que foi sobre esse tema. Ou seja, letra morta, ficou ali 10 anos até ser usada pela primeira vez pelo judiciário brasileiro, e trouxe outras inovações horríveis plantadas ali por uma ala um pouco mais radical da indústria. O melhor exemplo também está lá no artigo 46, no inciso 2º, que trata das possibilidades de uso privado de obras intelectuais, de cópia privada, traduzindo reprografia, por exemplo, tirar cópias xerox de livros. O Brasil tinha um artigo ali meio que parecido com a tônica mundial, que diz que você pode fazer cópias privadas de um exemplar para o seu próprio uso, e por lobby da indústria foi colocado ali não mais um exemplar, mas pequenos trechos, que é um anacronismo total. Até o autor intelectual dessa alteração já admitiu, numa palestra da qual eu participei alguns anos atrás, que isso devia ser revisto, porque colocou o Brasil num patamar ridicularizado no exterior. O Brasil é repetidamente tido como um dos 4 ou 5 países mais atrasados do mundo no campo das possibilidades de usos educacionais de obras intelectuais por causa dessa alteração. Então, é uma lei bastante atrasada, a lei brasileira, bastante restritiva, como já foi colocado aqui pelo Marcos. E aí, a partir da gestão do Gil, isso passa a ser questionado com muita intensidade. O Ministério do Gil promove, em 2005, a primeira Conferência Nacional de Cultura, e a primeira Conferência Nacional de Cultura coloca como uma de suas propostas, em 2005, uma reforma da Lei de Direito Autoral. Em 2007, o Ministério da Cultura, ainda com o Gil à frente, inicia o Fórum Nacional de Direito Autoral, que se estende de 2007 a 2010, com 8 ou 9 grandes eventos pelo Brasil, internacionais, inclusive, 50 audiências públicas, enfim, um evento muito profundo para discutir o direito autoral no Brasil, com uma participação muito plural. E, ao final desse Fórum Nacional de Direito Autoral, depois de
3 anos, mais ou menos, de debates, sai um diagnóstico do MINC sobre o quadro de direito autoral brasileiro. E o que deveria ser privilegiado numa eventual reforma da Lei 9.610. São muitas coisas, né? O projeto que sai daí muda quase que 100 artigos de uma lei que tem 100 e poucos, mas tem 3 vetores principais que perpassam essa necessidade de reforma da Lei dos Direitos Autorais. O primeiro é uma questão, é um vetor contratual, diz respeito aos contratos de direito autoral. A Lei Brasileira de Direito Autoral ela tem uma aparência muito protetiva dos autores, mas, na verdade, ela não é, porque, entre outras questões, ela permite a cessão integral e eterna dos direitos autorais. E essa passou a ser a prática da indústria fonográfica, por exemplo, a partir dos anos 60. Então, o MINC entendeu que teria que ter ali uma relativização, uma intensificação da proteção nesse campo para impedir que nossos autores, nossos compositores, como o próprio Gilberto Gil, tenham que ir ao judiciário pedir a retomada de seus repertórios que deixaram de pertencer a eles décadas atrás. Apesar de que, e esse é um ponto de eventual pequena divergência minha e do Cláudio, em botequins de vários estados do Brasil nessa última década, mas eu concordo com o Cláudio quanto à importância da indústria, principalmente no aspecto daquilo que os estudos culturais chamam de gatekeeping. Não o gatekeeping tradicional, mas o gatekeeping numa forma mais sofisticada, talvez. Eu adoro ver lá o selo de gravadoras que eu gosto, de coleções de filmes que eu sei da qualidade, e aquilo já funciona como um filtro. Eu acho que isso tem um valor ainda. Só que a forma como as obras são usufruídas hoje, isso mudou completamente. Você tinha até, não só a internet, outras inovações tecnológicas de início dos 90, principalmente, o autor ele dependia da indústria cultural para quase tudo. Então, essa possibilidade da cessão plena dos seus direitos ela era menos daninha, porque, na prática, o autor ia precisar, por exemplo, um autor musical, ele precisava de horas e horas de estúdio para gravar, depois ele precisava, fortemente, quando ele tivesse já numa fase mais avançada, ele precisava da indústria para prensar o vinil ou para gravar lá o CD no suporte físico, depois ele precisava do dinheiro da indústria para distribuir, ainda mais num país imenso como o Brasil, aquilo, num ponto um pouco mais católico da discussão, digamos assim. Precisava da indústria para pagar o jabá lá para que a música dele tocasse na rádio, senão não tocava, como não toca até hoje, aliás, na maioria dos casos. Então, era uma relação muito mais umbilical. Quando a revolução tecnológica faz com que ele possa gravar o disco dele no MacBook, como o do colega ali, ele distribui pela internet, ele não necessariamente precisa mais do suporte físico. Isso faz com que a indústria passe não a ser algo completamente obsoleto, mas, de certo modo, opcional para alguns modelos artísticos. Então, essa questão contratual é uma questão grave. O segundo ponto, que já foi muito falado aqui, é a questão das limitações aos direitos do autor. A lei brasileira é ridiculamente restritiva quanto à possibilidade de usos educacionais, de cópia privada, de usos acadêmicos, de usos transformativos de obras intelectuais cada vez mais comuns nessa era do remix, das paródias, etc., como o Sérgio falou. Então, esse é um ponto de honra quando se fala hoje em reforma do direito autoral. E, por fim, como último desses 3 vetores, a questão da presença do Estado no setor de direito autoral. E aqui não é uma discussão, como alguns se arrepiam ao ouvir isso, não é uma questão chavista, cubano, venezuelana, bolivarista. O Estado tem presença no direito autoral nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, em toda a comunidade europeia, só aqui no Brasil e mais 2 ou 3 países que não têm nenhuma importância como mercado da indústria cultural, ao contrário do Brasil, que é talvez o grande mercado hoje, que os Spotify, Netflix da vida estão de olho. O Brasil é o único mercado importante da indústria cultural no mundo em que o Estado não tem uma presença mínima que seja no campo do direito autoral. Principalmente no campo onde a presença do Estado é mais reclamada, que é o da gestão coletiva de direitos autorais,
que popularmente vocês conhecem como fiscalizar o ECAD, que é aquele órgão que é privado, não é público, como muitos imaginam, apesar dele gozar de um monopólio dado por lei. Ele, no Brasil, não tinha, até ato falho, até o ano passado, nenhuma fiscalização. Bem, desses 3 vetores sai um anteprojeto de lei de direitos autorais, em 2010, colocado em consulta pública, que é uma grande marca aí já do 2º mandato do presidente Lula, colocar em consulta pública os grandes projetos de lei, como o Marco Civil, que felizmente já virou lei, mas que, na verdade, é uma lei muito mais simbólica, principiológica, que precisa ser complementada por, no mínimo, uma nova lei de direitos autorais e uma lei de proteção de dados, que eu imagino que meu compadre Danilo Doneira tenha falado mais cedo aqui para vocês hoje sobre isso. Submetida a uma imensa consulta pública, mais de 8.000 contribuições, curiosamente ou não, metade delas veio de 3 endereços de IP só, enfim, um fenômeno que outro dia aconteceu de novo lá no Senado, numa consulta pública que teve, mas tudo bem, sobram 4.000 contribuições. Esse APL estava madurinho ali na Casa Civil, já na gestão Juca Ferreira, à frente do MINC. Aí é eleita a presidenta Dilma, que entende por bem fazer uma modificação no MINC, entra a ex-ministra Ana de Holanda, que tinha uma relação muito próxima com a indústria cultural e, mais especificamente, com grupos à frente da gestão coletiva, do ECAD, e aí a reforma é congelada até que, em 2012, sai a ministra Ana de Holanda, entra a ministra Marta Suplicy, traz para a questão dos direitos autorais a mesma equipe que trabalhava com os ministros Gil e Juca, e a reforma volta a andar. Temos um novo APL que, infelizmente, não consegue sair da Casa Civil. Ainda está na Casa Civil à espera de um milagre, como diria aquele filme antigo. Não é um milagre, estou brincando aqui, enfim. Tivemos um ano passado muito tomado pela questão do Marco Civil. Esse ano é um ano eleitoral, pouco complicado, mas, enfim, eu particularmente acho que isso não é desculpa e acho que urge enviar o anteprojeto de lei de direitos autorais para o Congresso Nacional. Esse texto não é conhecido ainda, porque está na Casa Civil, mas, tomando por base aquilo que já veio a público em versões anteriores desse projeto, o que posso garantir é que ele avançará muito nessas questões, com exceção da questão da gestão coletiva, porque já foi feito o avanço. Ano passado, essa questão ela se descolou do APL do direito autoral por uma injunção política. Houve uma CPI, a 5ª CPI, para apurar problemas verificados e investigados na gestão coletiva brasileira. Essa no Senado. O produto final dessa CPI foi um dos produtos finais foi um projeto de lei do Senado que foi votado ano passado no Senado, na Câmara, e virou a Lei 12.853, que recolocou o Estado brasileiro como fiscalizador do que essa associação privada faz, gozando, de novo, digo, de um monopólio que a lei lhe concedeu para essa questão da gestão coletiva de direitos autorais no campo da música, da execução pública musical. Então, esse lado avançou muito bem, ainda está no momento de amadurecimento institucional. Não houve ainda aquilo que a nossa comunidade autoralista brasileira reclama, que é a criação de um novo Instituto Brasileiro do Direito Autoral, IBDA, para ocupar o espaço que o antigo CNDA ocupava, mas já está havendo um grande aumento da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, com o Marcos Souza à frente, para dar conta de novas competências, como essas competências fiscalizatórias do ECAD. É preciso agora avançar nos outros temas. A proposta, só para vocês terem uma ideia, no campo das limitações, por exemplo, é que haja uma triplicação do número de hipóteses de limitações expressamente previstas na lei, para possibilitar que bibliotecas universitárias possam reproduzir obras para fins de preservação de acervo, por exemplo, e vários outros casos que, para alguns de nós, são muito óbvios, mas a lei não permite, assim como a lei brasileira não permite hoje, que, se você compre um CD, você transfira ele para o seu iPod. Quem faz isso está cometendo um delito cível à luz da
patética, em alguns casos, Lei 9.610 de 1998, mas, enfim, temos aí um bom caminho para avançar nos próximos anos. Para que isso aconteça, nós temos 2 frontes de batalha muito claros, 3 frontes de batalha muito claros, com os quais eu encerro minha exposição. Um fronte, como era esperado, o status quo da gestão coletiva brasileira, investiu contra a nova Lei 2.853. Temos hoje 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo para serem julgadas nos próximos anos, que tentam, pais, meus senhores, tentam declarar completamente inconstitucional a Lei 2.853. Essa é uma frente importante de batalha. Tivemos já uma audiência pública esse ano, até o Ronaldo Lemos foi um dos expositores lá, e tenho certeza que o Supremo, com o nosso... Eu cometi um ato de falha aqui, falar 3, daqui a pouco, 2 representantes uergianos, não deixará isso acontecer. Em segundo lugar, temos uma mais óbvia e importantíssima frente de batalha, que é a necessidade de envio do anteprojeto de lei de reforma da Lei de Direitos Autorais, seja o quanto antes, e ainda nesse ano eleitoral, enviado ao Congresso, e a sociedade civil, vocês que estão aqui nos seus Twitters e etc., têm um papel fundamental em exercer conosco essa pressão. E terceiro, por fim, para encerrar, temos um imenso campo de batalha a ser travado no campo internacional, porque o direito autoral, ele hoje, no campo nacional, nos respectivos campos nacionais, ele tem muito da sua possibilidade de desenvolvimento tolhido por conta de tudo aquilo que o lobby internacional já conseguiu engessar nos tratados internacionais. Na Europa, então, é ainda mais complicado, porque são 2 níveis de engessamento, dos tratados internacionais em geral e nas diretivas comunitárias. Então, é preciso que tenhamos mais exemplos daquilo que aconteceu também no ano passado, muito por uma pressão do Brasil, do Ministério da Cultura do Brasil, que foi um novo tratado, que é o Tratado de Marrakech, que cria um piso de limitações para todos os países signatários no campo de limitações dos direitos autorais em defesa dos deficientes visuais. É preciso ter novos tratados nesse sentido, como, por exemplo, 2 minutas que são discutidas na OMP hoje, no campo das bibliotecas e arquivos e no campo educacional em geral. E, nesse campo também, a pressão da sociedade civil é muito importante, faz toda a diferença, como fez no caso dos deficientes visuais. Agradeço muito a atenção, a paciência de vocês e, de novo, é um grande orgulho para mim estar falando sobre direito autoral aqui nesse Salão Nobre da UERJ. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Eu acho, só reforçando um ponto que você colocou, que uma terceira batalha da reforma, do debate da reforma da Lei de Direitos Autorais, que é a participação do Estado nesse segmento, também entra a institucionalização do tema dentro do Estado. Então, em 2007, a equipe de direitos autorais, que era uma coordenação no Ministério da Cultura, ela só perdia em tamanho para a Jamaica. A gente tinha 7 pessoas no Ministério da Cultura e a Jamaica tinham 4. Então, assim... Só para um parênteses aqui, entre 90, que é a extinção do CNDA, e a chegada do Gil, essa equipe era composta por uma pessoa, que era o falecido Otávio Afonso. Então, isso dá uma ideia da desmobilização. 2? Mas o Marcos veio depois. Durante um grande período ficou só o Otávio. Então, isso dá uma ideia da desmobilização que o Estado brasileiro sofreu nesse campo. Exatamente. Bom, muito obrigada. Vou manter a tradição que a gente criou nesse evento de 3 perguntas, mesmo porque a gente está um pouquinho atrasado. Então, eu queria saber quem tem perguntas aqui. Tem uma ali. Quem mais? Porque aí eu vou pedir para que façam todas as perguntas e a gente já vem para as considerações finais dos palestrantes. Alguém mais? Então, você vai conseguir o monopólio dessa pergunta e conseguir a atenção de todos os palestrantes para você agora. Boa tarde. Meu nome é Ingrid, eu sou aluna aqui da UERJ, da graduação. Eu gostaria de saber se a doutrina do fair use, que não é utilizada no Brasil, não existe aqui no Brasil, mas é usada em outros países, aplicada em outros países, se ela seria uma saída para esses casos de remixagem no YouTube e de livros adaptados. E, além disso, se essa doutrina ela seria algo considerado para a nova Lei de Direitos Autorais,
E se poderia ser somado aos casos de exceção dos artigos 46 e 48. Obrigada. Não, eu não vou gastar muito a resposta para todo mundo poder responder, então eu vou responder só um pedaço. Antes de eu responder, eu quero só fazer uma consideração. O professor Rafael Viola não está aqui neste momento, mas ele me mandou uma mensagem muito simpática, logo depois da minha exposição, falando assim, você tem um blog, Sérgio? Blog é uma coisa tão 2003. Rafael não perde essa oportunidade, né? É que eu esqueci de fazer uma ressalva. O meu blog não é atualizado há muito tempo. A última vez não foi em 2003, mas já tem bastante tempo. Na verdade, eu sempre mostro aquele endereço de blog, porque é lá que ficam todos os textos e livros e todas as coisas que eu já escrevi e publiquei. Então, é um lugar só fácil assim de apontar, né? Vão lá que os livros estão lá. Então, é isso. É uma pena que o Rafael não esteja aqui para ficar feliz com a minha resposta e saber que eu não tenho mais um blog. Quanto à sua pergunta, você tem razão. De alguma forma, você tem razão, porque o sistema americano de fair use é diferente do nosso, né? Eles têm um sistema mais aberto, e aí nós temos vantagens e desvantagens para ambos os lados. Eles têm um sistema aberto de cláusula geral, de princípios e de um sistema prático que é típico, né, da common law. E nós não, o nosso sistema não é um sistema de copyright, nosso sistema é um sistema de direito de autor, sistema francês, sistema europeu continental. Então, nós indicamos ali nos artigos 46, 47 e 48 quais são as hipóteses de limitações, enquanto que nos Estados Unidos eles têm um sistema flexível, aberto. Mas o professor José de Oliveira Ascensão, que talvez seja o maior nome de direito autoral em língua portuguesa, né, ele escreve sobre a lei brasileira, apesar de ser português, ele fala, olha, o sistema americano é mais flexível e parece ser melhor do que o nosso, porque o nosso é mais restritivo por ser mais tópico. Porém, isso não impede de, nos Estados Unidos, haver uma série de questões para você identificar o que, afinal de contas, está coberto pelo fair use. Então, dois casos muito breves. Um é de um desenho dos Simpsons que foi inserido num documentário, isso é o Lawrence Lessig que conta no livro dele Cultura Livre. Um documentarista exibiu 4 segundos dos Simpsons num documentário, e aí a Fox disse que se ele quisesse exibir 4 segundos dos Simpsons, ele deveria pagar $10 mil pelo uso dos 4 segundos. E ele não quis correr o risco, retirou os 4 segundos do desenho, num caso evidente de fair use, mas ele não quis correr o risco, porque se ele não tinha $10 mil para pagar por esse suposto licenciamento de 4 segundos, imagina um litígio nos Estados Unidos que sairia por $200 mil, aí que ele não teria dinheiro mesmo. E mais recentemente, um outro exemplo também que eu gosto de te dar, de uma moça que gravou o filho dela dançando uma música que estava tocando na cozinha. É um vídeo de 30 segundos, você ouve a música por 20 segundos, é uma música do Prince, chamada Let's Go Crazy, e a Universal notificou a moça dizendo, você corre o risco de pagar uma indenização de $150 mil por violação de direitos autorais, porque você usa 20 segundos da música do Prince sem autorização. E me parece também me parece um exemplo de fair use, porque não tem fim comercial, o uso é incidental, talvez a música estivesse lá até contra a vontade dela, porque talvez fosse uma música que estivesse tocando no rádio. Então, apesar de ser um sistema que me parece mais flexível, mais adaptável ao momento da invocação do sistema, ele também conta com problemas. Eu não vou nem falar lá do artigo 46, inciso 8º, porque eu já falei antes, e é uma forma de você trazer também a regra dos 3 passos de Berna, que também é mais flexível, mas aí eu já fiz minhas considerações finais, os outros poderão contribuir também com outras observações, tá bom? Muito rapidamente, falar sobre esse assunto depois do Sérgio é sempre redundante, porque eu aprendi esse assunto lendo a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dele.
Mas eu só problematizaria um pouco. Eu acho, respondendo diretamente à questão da aluna, o sistema do Fair Use teoricamente superior ao nosso, como, aliás, eu sou mais simpático mesmo ao Common Law do que ao sistema continental europeu, por várias razões. Mas eu acho que a grande dificuldade em se implementar um sistema de cláusulas abertas em direito autoral no Brasil, eu acho que ainda é a baixa densidade jurisprudencial que nós temos no assunto. Os nossos tribunais não estão acostumados a lidar com esse assunto. Eu acho que vocês talvez sejam a primeira geração de estudantes de direito brasileiros a discutirem direito autoral seriamente na graduação. Talvez vocês sejam os primeiros. Na nossa época, aqui que a gente estudou, não existia, não se discutia nem propriedade intelectual, e quando se discutia era marcas e patentes, e olhe lá, muito en passant, direito autoral era grego antigo. Então, foi dentro desse caldo cultural que se formou o nosso judiciário, os nossos magistrados, o Ministério Público e também a nossa comunidade jurídica. Num ambiente em que você tem pouca densidade jurisprudencial e pouco conhecimento técnico prevalecendo no tribunal, você jogar a responsabilidade de definir o que pode ou não pode exclusivamente na mão do judiciário pode ser fantástico, pode ser melhor do que está hoje, mas também pode não ser, e a questão que, do ponto de vista da indústria, que mais incomoda, é a insegurança jurídica que viria a partir daí. Porque, por mais tacanhas que as nossas normas atuais sejam, e elas são, elas pelo menos estão lá escritas. Então, o cara, quando vai investir, ele sabe pelo menos o que está escrito ali. Ele tem mais ou menos uma ideia do que pode e o que não pode. Isso é fundamental para quem vai investir, né? A segurança jurídica. Num sistema de fair use, você vai ter que contar com uma certa harmonização jurisprudencial ao longo do tempo. Bom, depois que o Sérgio falou e dizendo que ia deixar alguma coisa para os outros falarem, eu achei que já não tinha mais nada para falar. Depois que o Cláudio falou, então, eu fiquei quase que sem. Bom, vou tentar falar alguma coisa. Discussão sobre fair use no Brasil é uma discussão sobre o Instituto norte-americano do copyright. Nós temos que discutir no Brasil a regra dos 3 passos de Berna de 1967, e que não é aplicada integralmente no Brasil hoje. E discutir que eu sou mais a favor do fair use, acho que ele é melhor do que Berna, do que a regra dos 3 passos, se é mais aberto, se é menos aberto, a questão é de mudança de todo um sistema. Não há possibilidade de pegar o fair use e colocar no Brasil, porque não é common law. Não dá. Segundo aspecto, antes de discutir se vamos falar sobre fair use, nós tínhamos que ter claro na nossa legislação brasileira o que é obra originária e o que é transformação criativa. Porque a transformação criativa também gera uma nova obra que tem atividade criadora. Se nós conseguirmos entender o que é a transformação criativa, no remix, seria um grande avanço. O que é um remix na música? E o que é um remix no visual, numa fotografia? Até que ponto a pessoa que está fazendo o remix está gerando algo novo? Essa é uma discussão. E nós não temos. Eu posso pegar um quadro de Van Gogh, posso pegar um quadro, o azul, o milho, o mineral de Van Gogh, e retirar dali e colocar no sol, no pôr do sol, numa outra obra que nada tem a ver com a obra original. Isso é possível. O remix é por quê? Porque tudo isso é um conjunto de bases de dados. E o que nós vemos? Nós vemos avançar a proteção de direitos conexos sobre base de dados, a proteção de direitos conexos sobre fonogramas nas obras musicais. Na Argentina, foi avançando de 50 para 70 anos. Discutir a questão de direitos autorais hoje é discutir também as novas formas de criação através das tecnologias da informação. Rapidinho aqui, muito boa a sua pergunta. Eu acho que tem uma mística, essa coisa do fair use e tal. Eu enxergo um pouco uma falsa dicotomia, essa coisa entre o fair use e o nosso regime aqui. Qualquer regime nacional de direitos autorais
tem que ter janela de respiro, tem que ter hipóteses em que a proteção é relativizada. No direito americano, isso é feito de uma forma que eu acho a melhor, e não, que não é o fair use. O fair use é um dos aspectos. O que é esse sistema lá? Lista de casos e uma abertura, que lá eles não usam muito a figura da cláusula geral, como a gente tem na nossa legislação, eles trabalham com um teste judicial, que é o teste do fair use. Aqui no Brasil, a gente tem uma lista de casos, de limitações, e não tem uma cláusula geral. Mas, ao contrário dos autoralistas mais antigos, que defendiam que aquela lista da nossa lei ela é fechada, é um rol fechado, a boa parte, não sei se a maioria, acho que a maioria, da nossa geração de autoralistas, defende que não. Ao contrário, eu defendi isso na minha tese, aquela lista é passível, aí vamos para o juridiquês, é passível de analogia, é passível de interpretação extensiva, então ela já não é tão fechada assim, mas ainda pode melhorar. E aí o MINC, em todas essas versões do anteprojeto, se mostrou sempre bastante simpático, e eu também, a que essa lista seja enriquecida com uma cláusula geral. Como o Marcos falou, não com base no texto do Fair Use americano, mas indo um pouco na direção dos 3 passos de Berna. Eu partilho, mas não partilho integralmente da preocupação do Cláudio. Concordo que há uma baixa densidade jurisprudencial, mas eu acho que, como o resto das coisas na vida, só vai aprender caindo. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, com aquela imensa cláusula geral de boa-fé, no artigo das cláusulas abusivas, saiu um monte de decisão maluca sobre boa-fé. E até hoje, de vez em quando, ainda sai. Mas, depois de um tempo, as decisões foram ficando menos malucas, e, depois de um tempo, elas foram chegando ao STJ, e o STJ foi harmonizando aquilo um pouco mais. Então, só vamos aprender caindo. Eu acho que não tem problema nenhum em ter uma cláusula geral. Claro, ela tem que ser bem fechada, ela tem que ser bem balizada por Berna, tem que ter vários antiparos ali, mas eu acho que esse seria o sistema ideal, e o nosso ficaria muito parecido com o americano, não porque passou a ser fair use, porque seria muito claramente uma lista de casos completada por uma abertura sistêmica, uma cláusula geral. E esse é o caminho, aparentemente, para o qual vai o anteprojeto de lei. Muito obrigada, Bruno. Bom, queria agradecer esses palestrantes incríveis que a gente teve nesse momento, aprendi um monte. Eu já vou pedir para a próxima mesa, enfim, os participantes da próxima mesa forem se aproximando aqui para a gente conseguir já continuar a nossa discussão, porque a gente já está um pouquinho atrasado. Então, obrigada a todo mundo por terem assistido a mesa 4, e logo em seguida a gente já vai começar a próxima mesa sobre liberdade de expressão. Obrigada a todos.